Boa noite a todos. É sempre muito bom poder revê-los. É motivo de alegria a nós saudar a cada um de vocês nesse nosso encontro semanal. Bem, essa é a Nova Semente. Você conhece uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos nós possamos, semana após semana, viver uma experiência, ter uma experiência, sentir algo especial ao lado do nosso Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série que está relacionada com os Jogos Olímpicos. Obviamente nós decidimos esse tema em virtude do que está acontecendo. Os Jogos estão sendo disputados em Londres. E é sempre um momento especial quando nós vemos aí centenas de países disputando as mais variadas modalidades esportivas com o objetivo de alcançar a posição ali mais alta do pódio, a vitória. A vitória que é reconhecida por um prêmio. Obviamente, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado recebem uma medalha. Mas o grande objetivo deles é alcançar o primeiro lugar, a medalha de ouro. Desde a criação desses jogos, de maneira inicial há pouco mais de 2.700 anos atrás, os Jogos Olímpicos eles assumiram um papel, queridos, marcante na história humana. Eles foram capazes de interromper guerras. Os Jogos Olímpicos no passado foram capazes de apaziguar ali ânimos, inspirar gerações. E nesse momento em que, de certa forma, os Jogos eles permitem que o ser humano demonstre, através da representação ali do seu país, essa capacidade de unir-se. É possível demonstrar respeito, é possível demonstrar a busca humana por superação, a quebra de recordes, competição entre pessoas, entre países. Na antiguidade, essa superação ela era alcançada pelos atletas que levava até o status de herói pelo seu país. O reconhecimento pela dedicação, pelo esforço de um atleta era recompensado com a entrega de um prêmio, uma coroa, presentes e a promessa de uma vida nova para aquele que alcançasse sucesso nos Jogos. Na realidade, repletos de histórias vitoriosas, de histórias de fracassos. Os Jogos Olímpicos, eles contam grandes lições de vida, que de certa forma trazem, queridos, inspiração para nós, na nossa jornada aqui nessa terra. E sem dúvida alguma nós podemos aprender grandes lições desse que é o mais antigo, o maior e o mais abrangente evento esportivo mundial. Mas eu pergunto a você, nessa noite, será que ganhar uma medalha olímpica é o maior sucesso que alguém pode alcançar? Será que esse é um privilégio que apenas alguns podem atingir? Será que a verdadeira vitória, ela fica restrita a poucas semanas de competição disputadas a cada 4 anos em uma cidade? Queridos, no Novo Testamento nós encontramos uma extraordinária afirmação daquele que foi um dos grandes vencedores da corrida da vida. A corrida que realmente importa. Pouco antes de morrer, Paulo, ele afirma de maneira categórica em sua carta a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a medalha de ouro, a coroa, como diz o texto bíblico, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mas afinal, qual é o segredo dessa convicção? Eu terminei a corrida, cumpri minha missão nessa terra. Qual é o segredo da vitória? Qual o segredo para sermos verdadeiros vencedores? O mesmo Paulo, ele afirma que todos nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou, cada um de nós pode ser um vencedor. Isso mesmo, vencedores. E esse é o título dessa série que estamos iniciando hoje. E não somente hoje, mas pelas próximas 3 semanas nós vamos juntos aprender alguns segredos da vitória. Os segredos da medalha de ouro da nossa corrida espiritual. E o mais extraordinário é que na palavra de Deus nós também encontramos de maneira clara e direta a nós. Vocês não sabem que
de todos os que correm no estádio. Apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você imaginar uma corrida assim? Em que todos podem ganhar a medalha de ouro. É isso que Deus promete, queridos, para cada um de nós. Mas como alcançá-la? Existem, sem dúvida, algumas características importantes. E hoje nós vamos abordar uma delas. Uma das principais características daqueles que vencem no esporte e também na jornada, na vida espiritual. E é perseverança. Perseverança. Só que antes de entrarmos no assunto, eu gostaria que você, com atenção, assistisse esse pequeno vídeo que preparamos. Essa é a história da primeira maratona. Perseverança, queridos, foi uma das principais características demonstradas por aquele soldado Filípides. O seu esforço foi tamanho. E como vimos, após ele entregar a mensagem, vencemos, ele cai no chão sem vida. Ele tinha um objetivo. Percorrer o mais rápido possível aquela distância de pouco mais de 42 quilômetros pela planície de Maratonas, com o intuito de evitar o assassinato de todas as crianças pelas próprias mães, seguido do suicídio coletivo que todas as mulheres da cidade de Atenas haviam tomado a decisão de cometer. Como um livramento ali do possível fracasso dos gregos naquela batalha ali contra os persas. Esse é um exemplo de superação, de dedicação, de amor a uma nação
através de um homem, por sua gente. Perseverança. A capacidade de ir até o fim. E eu pergunto a vocês, do que teria adiantado a Felipe discorrer 41 quilômetros? Seria um trágico ali fim para os atenienses. Mas eu pergunto a vocês, como é que nós podemos ser perseverantes? Como desenvolver essa característica na nossa vida? A palavra de Deus nos oferece, queridos, algumas dicas importantes, alguns conselhos fundamentais. Ouçam com atenção. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com paciência a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesse texto, que nós encontramos importantes passos ali para que nós aprendamos a viver em perseverança. E o primeiro deles, quando nós perguntamos como viver em perseverança, nós precisamos, em primeiro lugar, livre-se de tudo aquilo que o atrapalha. Tudo aquilo que traz problemas a nós. O primeiro passo é deixar de lado aquilo que não é importante. Aquilo que de alguma forma atrapalha nas decisões que você precisa tomar, aquilo que toma o seu tempo, aquilo que toma o meu tempo, aquilo que não permite que nós possamos avançar na nossa corrida. Em outras palavras, isso significa carregar algo extra, aquilo que é totalmente desnecessário na nossa existência. Você já imaginou você assistir a maratona, por exemplo, de Londres, mais alguns dias? No último dia eles têm essa prova da maratona, e ali na linha inicial você vê todos os maratonistas carregando um saco de cimento nas costas? Na realidade, o que eles fazem é a escolha do tênis mais leve, da roupa mais leve, nada de peso extra. Quanto mais leves eles estiverem, melhor. Não carregar peso extra. Eu quero que você ouça com atenção novamente o texto que eu li a vocês. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Uma outra tradução traz o mesmo texto assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E obviamente você aqui vê duas coisas que nos atrapalham. O texto menciona aquilo que limita o progresso da nossa corrida, e quais são elas? O peso e o quê? O pecado. São os dois termos que nós encontramos nesse texto bíblico. Quantos de nós que carregamos peso extra na nossa vida? Muitas vezes sem perceber. Nós ficamos por aí puxando uma mala pesada, uma mala, querida, cheia de lixo, que vai pouco a pouco ali destruindo a nossa vida. Não sei se você já parou para pensar. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos ali deprimidos. E isso é causado exatamente porque nós estamos carregando peso desnecessário, peso extra. E se você olhar para dentro dessa sua mala que você carrega, você vai perceber muitas vezes que você leva aquilo que Deus nunca planejou que você carregasse. Você pode estar pensando, como assim, pastor? Quer ver alguns exemplos? Quantos carregam, por exemplo, mágoa? Mágoa. Eu nunca vou perdoar minha ex-mulher. Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu quero que ele sofra pelo resto da vida. Ela me paga, custe o que, mas ela me paga, custe o que custar. Mágoa, ressentimento, peso extra. Na realidade, queridos, aqui nós vemos num mundo imperfeito, onde mais cedo ou mais tarde alguém vai nos machucar. Nós machucamos o nosso corpo quando nós nos acidentamos. Doenças também podem machucar nosso corpo, mas os ferimentos mais profundos da nossa vida são aqueles causados ao nosso coração. Por atitudes, por ações, por palavras de outras pessoas. E muitas vezes nós carregamos essa mágoa no coração. Ou talvez, além da mágoa, você possa carregar o peso extra do remorso, por exemplo. E você, quem sabe muito bem o que isso significa, não? Como eu queria poder voltar para trás, voltar no tempo e ter agido de uma maneira diferente. Como eu gostaria de
ter aquela oportunidade de emprego mais uma vez. Aí se eu pudesse voltar, eu colocar de volta aquelas palavras na minha boca. Se eu pudesse viver aquele momento novamente, eu nunca teria dito aquilo. Feito dessa forma. Estado naquele lugar. Pensado daquela maneira. Reagido daquela forma tão imatura. Remorso. Peso extra. E ainda existem aqueles outros tipos de peso extra que carregamos. Esse peso extra pode ser muito bem coisas que não são más em si mesmas, mas que retardam aspectos da nossa vida que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. Um peso extra pode ser um relacionamento com uma outra pessoa. Apesar de aparentemente ser bom, quem sabe o relacionamento com essa pessoa não está te ajudando a você crescer espiritualmente. Ao contrário, te segura, te atrapalha. Esse peso pode ser culpa, medo. Pode ser um hobby, um hábito, uma paixão. Coisas que não são inerentemente pecado, mas que não permitem que você avance. Queridos, na vida existem algumas coisas que não são necessariamente erradas, mas muitas vezes elas não são necessárias para viver ao lado de Deus. Para crescer, você precisa aprender a dizer não a elas. Porque quando você decide correr ao lado de Deus, você tem que necessariamente adicionar alguns novos hábitos na sua vida. Ao mesmo tempo que você vai ter que dizer não para alguns hábitos anteriores. Na verdade, algumas pessoas, quando começam a ter uma transformação interna, sentem uma certa angústia. Parece que há um vazio, porque você vai retirando situações negativas de sua vida e você precisa substituir com algo que é bom. Muitas vezes você terá que dizer não para coisas que aparentemente são boas, para se ocupar daquilo, queridos, que é melhor. Talvez para alguns de nós vamos ter que aprender a usar melhor nosso tempo. A maneira pela qual usamos nosso tempo com TV, internet, leitura, telefone. Mas o que é interessante, queridos, é que o texto bíblico ele não para por aí. Além do peso extra, aquilo que acabamos de ler, ele também fala do pecado. E o pecado nós sabemos bem o que é, não? Se você tem dúvida ainda, o pecado ocorre quando Deus diz que nós devemos agir de uma forma e nós decidimos fazer o contrário. O pecado existe quando nós comparamos a nossa vida com o padrão que Deus requer de nós. Pastor, mas eu não sou tão mal assim. Faz tempo que eu errei pela última vez. Será? Pois a Bíblia diz categoricamente a nós: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos pecamos, todos necessitamos constantemente do perdão, da graça que vem de Deus. Interessante é que no verso seguinte, nós encontramos: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E talvez você possa agora estar pensando: bem que eu queria ter uma vida assim, bem que eu queria ter meus pecados perdoados, minha vida transformada. Só que eu não faço ideia como é que isso pode acontecer, como é que eu vivo assim? Querido amigo, querida amiga, não há outro caminho. Não tem uma outra alternativa. Se você deseja ter uma vida transformada, aceite o plano de Deus para a sua existência. Hoje, aqui, nesse momento, Deus tem algo especial para oferecer a você. Mas você pode estar perguntando: o que Deus tem para me oferecer? O que Deus tem para te oferecer? Um dos mais belos textos da palavra de Deus
Nós encontramos no 8º capítulo do livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Eu queria fazer um desafio, um convite a você. Chegar em casa, quem sabe hoje, amanhã ou durante a semana, leia todo o capítulo 8 de Romanos. Lá nós encontramos o que Deus tem para te oferecer. E aqui eu quero, de maneira rápida, enumerar alguns pontos. Aquilo que Deus está disposto a lhe dar. Primeiro aspecto, salvação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo no começo, o primeiro versículo. Estar em Cristo Jesus, eu não faço ideia do que isso significa. Se você não entende esse processo, se você quer não apenas entender, mas viver essa experiência, não deixe de participar daquilo que nós oferecemos semana após semana. Uma classe de aprofundamento, de estudo da Palavra de Deus. No começo, às terças-feiras, 7h30, às quartas-feiras, 7h30, aqui na Nova Semente, aos sábados, às 4h30 da tarde, onde você pode entender o que significa estar em Cristo, o que significa viver ao lado dele. Um convite especial que sempre fazemos. Eu gostaria de mais uma vez deixar estendido esse convite para você. Mas além de salvação, Deus também nos oferece, queridos, vida, paz interior. O homem carnal não enxerga nada além das coisas carnais, mas o homem espiritual interessa-se pelas coisas do Espírito. Para ser bem claro, a primeira atitude significa morte, e a segunda significa vida e paz interior. Alguém aqui hoje, você que assiste, alguém precisa de paz e vida interior? Alguém quer paz? Ou só eu que quero paz? Hein? Vocês querem paz? Deus oferece para você paz, vida interior. Além disso, Deus também nos oferece auxílio em meio à necessidade. Quem de nós não precisa auxílio? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Salvação, vida, paz interior, auxílio em meio à necessidade. Deus oferece conforto. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus oferece confiança. Diante de tudo isso, que resta dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem essa confiança? Você tem essa certeza? Deus oferece, queridos, segurança. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, essa segurança é extraordinária. Você a tem em seu coração? Será que você gostaria de ter alguns desses aspectos que eu acabei de ler para você? Vida, paz, confiança, segurança, salvação. Será que alguns desses pontos ajudariam você a ser perseverante? Siga o primeiro passo. Deixe de lado tudo aquilo que lhe atrapalha. Só que o conselho de Deus não para por aí. Um segundo passo para que nós possamos ser perseverantes. Nós precisamos, queridos, ser pacientes. Seja paciente, seja paciente. Relembrando o nosso texto principal de hoje. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, assim como do pecado que nos segue de perto, e completemos com paciência a corrida que temos de enfrentar com os olhos fixos em Jesus, fonte e objetivo de nossa fé. Aqui nós encontramos, queridos, de maneira clara, o segundo passo: seja paciente. Esse é o segredo dos grandes maratonistas. Você não se torna uma pessoa que consegue correr 42 quilômetros com aquela velocidade da noite para o dia. Não. É importante muito treinamento, é importante condição física, é importante excelente alimentação, foco, dedicação, mas acima de tudo, paciência. Só que aparentemente essa é uma área difícil de se desenvolver na nossa vida, não é mesmo? Pelo contrário, é muito mais fácil desenvolver o contrário, impaciência. Existem diversas causas para a nossa impaciência. Eu quero mencionar rapidamente duas delas. A primeira está relacionada com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações. Todos nós temos preocupações, não é mesmo? Emprego,
escola, relacionamento, contas para pagar, filhos, saúde, finança, sogra, preocupações. Existem, queridos, diversas coisas que nos causam ansiedade, preocupação. Mas há pelo menos 3 problemas crônicos com o nosso hábito de viver preocupados. Viver ansioso, viver preocupado, queridos, é inútil, é irracional, é doentio. Preocupar-se é inútil porque não resolve problema algum. Já conseguiu resolver algum problema ficando preocupado? Preocupação não muda o passado. Preocupação não pode controlar o futuro. Preocupação apenas destrói a vida hoje. Preocupar-se é inútil, não muda nada. Além disso, preocupar-se é irracional. Não faz sentido, porque geralmente a preocupação só aumenta a realidade. Você fica preocupado com aquilo, o monstro só cresce. Exagera a situação. Faz com que os problemas sejam bem maiores do que eles realmente ou geralmente são. E geralmente, quanto mais tempo você gasta pensando em algo que te preocupa, maior o problema se transforma. Preocupar-se, é algo que você não pode mudar, é algo desnecessário. Preocupar-se por algo que você pode mudar é insensatez. Vai lá e mude. Preocupar-se com aquilo que você não consegue mudar? Para quê? Não vai mudar mesmo. E também é doentio, como eu mencionei. Nosso corpo, nós não fomos criados para viver em preocupação. Quando nós nos preocupamos, a nossa pressão arterial aumenta, a gente desenvolve úlceras, nós temos dor de cabeça, dor na nuca, dor nas costas, insônia, preocupação. Nosso corpo não foi criado por Deus para viver em preocupação. O interessante é que as plantas e os animais não se preocupam, somente o homem se preocupa. E isso faz com que nós percamos, queridos, aquela alegria, o prazer de viver. A preocupação faz com que nós vivamos divididos. É interessante que a palavra bíblica para preocupação é a palavra merima, que ela é composta por 2 outras palavras gregas. A palavra merizo, que significa dividir, e nous, a mente. Uma divisão na nossa mente. Preocupação é cortar sua mente no meio. Ficamos divididos. Portanto, as ansiedades, as preocupações, elas dividem a nossa energia entre as prioridades do momento de hoje e o problema de amanhã. Isso geralmente faz com que nós vivamos, queridos, impacientes. A preocupação, a ansiedade faz com que nós vivamos impacientes. E o segundo problema que é causado, o que causa esse estado de impaciência em nós é falta de tempo. Hoje nós vivemos numa sociedade, numa velocidade insana. Existe sempre uma cobrança enorme do meio da sociedade a nós. Nós somos forçados a correr de um lado para o outro. A gente busca mais, a gente compra mais, a gente produz mais, e é uma coisa, mais. Quem aguenta isso? Muitos de vocês nós trabalhamos mais do que deveríamos. E pior que nós que somos pais, nós somos um sonho para os filhos, né? Não, meu filho, ele precisa, não é só a escola, ele precisa aprender, tem que ter mais atividade, né? Ele precisa aprender a nadar, natação, escolinha de futebol, piano, inglês. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho a sensação de que, na verdade é convicção, que eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo o que eu preciso. Você se sente assim de vez em quando? Eu pego minha agenda e falo, Senhor, como é que eu faço isso aqui essa semana? Quando nós pensamos que podemos fazer tudo, nós deixamos de ser humanos. Porque a gente parece que tem o objetivo de ser um semideus. O que é simplesmente impossível. Para não dizer totalmente arrogante. Interessante, esse dia estávamos de férias, eu e minha família. Nós entramos num restaurante, eu achei tão bonitinho, né? A família ali reunida. De repente todos baixaram a cabeça, falaram, que lindo, o pessoal vai orar antes de comer, né? Todo mundo ali, cada um com um iPhone na mão. Que mundo é esse que a gente vive? A pressão. Ao invés de chegar à conclusão de que nós não temos tempo suficiente, queridos,
Queria fazer um convite, um desafio a você. Que tal você pensar que você tem tempo suficiente para fazer tudo o que Deus quer de você? Tudo que Deus deseja de você, Ele te dá o tempo. Como podemos ter essa certeza? A palavra de Deus indica claramente a nós. Seu divino poder, ouçam, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo, inclusive tempo. Queridos, nós não precisamos de mais tempo. Às vezes eu fico pensando, puxa, se essa semana tivesse 8, 9 dias, não é isso que a gente precisa. Não. Nós precisamos usar o tempo que temos de maneira diferente. Não sei se você já percebeu, mas você sempre tem tempo para aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Sempre. Sempre você tem tempo para aquilo que é prioridade. Sempre temos tempo para aquilo que nós achamos ser mais importante. E quando nós começamos a priorizar nossa vida com aquilo que realmente importa, nós damos o primeiro passo, queridos, para sermos mais pacientes. Será que nós realmente precisamos viver como as demais pessoas? Eu pergunto a você. Fazer algo diferente dos outros, queridos, mesmo que seja difícil, talvez seja a melhor coisa que você possa fazer na sua vida. Só porque todos fazem algo de uma maneira, não significa que aquilo que fazem é certo. Se as pessoas vivem numa loucura nesse mundo, controladas por máquinas, controladas por situações, por não terem tempo, você não precisa viver dessa forma. Pessoas normais permitem que aquilo que é bom se torne o maior inimigo daquilo, queridos, que é melhor. E nós precisamos hoje entender o porquê que Paulo nos diz de uma maneira tão clara. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E como é que eu faço para diferenciar aquilo que é bom daquilo que é melhor ainda? E Paulo responde, queridos, essa pergunta na parte final desse mesmo verso. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maioria das pessoas acha que Deus nunca nos dá mais do que aquilo que nós podemos tomar em nossas mãos. Certo? Certo? Errado. Onde é que isso está escrito? O que a Bíblia diz é que Deus, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nunca disse que nós não teríamos mais do que aquilo que nós podemos carregar nas nossas mãos. Pelo contrário, Deus geralmente permite que você tenha mais do que você pode tomar nas suas mãos, para que você aprenda a escolher, para que você aprenda a depender dEle. A depender mais dEle do que você mesmo. Sabe, seria uma boa ideia para alguns de nós fazermos uma listinha das coisas que nós não devemos fazer. As coisas que devemos eliminar da nossa vida, para que possamos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós, para que possamos de fato desenvolver perseverança. Se queremos ser pacientes, nós precisamos, através do poder de Deus na nossa vida, queridos, vencer nossas ansiedades, nossas preocupações, e temos que aprender a ter um controle melhor do nosso tempo. E para concluir, o último passo para que nós possamos viver com perseverança em nosso coração. O mesmo texto base de hoje. Mantenha seu foco em Jesus Cristo. Lembra-se do texto? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com paciência a corrida que nos é proposta. E Paulo conclui dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, esse sem dúvida é o passo mais importante.
todos os demais passos da nossa vida fluirão dessa primeira decisão. A decisão de focar nossa atenção em Jesus Cristo. Aquele que é o autor, o mantenedor da nossa fé. Se você olha para o mundo ao seu redor, você fica aflito. Se você olha para dentro de você mesmo, muitas vezes você fica deprimido. Só que quando você olha para Deus, você encontra descanso. E queridos, eu gostaria de fazer mais uma vez um convite a você. Tire a sua mente das circunstâncias. Situações que, quem sabe, te desanimam. Situações que não permitem que você seja perseverante na sua jornada aqui nesse mundo. Foque o seu coração no Senhor. Olhe para quem realmente pode te ajudar. Não para outro ser humano, mas para o único que pode de fato trazer auxílio para você. Queridos, o segredo da perseverança, o segredo da persistência, o segredo de como terminar aquilo que nós começamos de maneira correta, é focar nossa atenção em Jesus Cristo. Somente Ele pode te dar a força para você continuar. Existem diversas coisas nesse mundo que nos desanimam durante a corrida. Dúvidas, incertezas, problemas no trabalho, problemas na escola, problemas em casa, dificuldades financeiras, dificuldades no casamento, relacionamento com familiares. A gente não sabe o que a gente faz com nossos filhos. Existem, sem dúvida alguma, queridos, muitas coisas que impedem que a gente avance com perseverança. A gente carrega muitas vezes um peso extra na nossa vida. Mágoa, ressentimento, remorso, culpa, medo. A ansiedade, a impaciência que é causada por essa ansiedade, por essa preocupação, pela falta de tempo. Diversas coisas que nos impedem de avançar. E quando nós tentamos avançar e parece que algo nos segura, a gente faz mais força. E essa força nos deixa, essa força extra, nós nos sentimos cansados. Você tenta caminhar, mas não sai. Já teve essa sensação? Eu não consigo avançar na minha vida, eu estou cansado. Quantas e quantas vezes já ouvi de pessoas, pastor, eu estou cansado dessa vida. Quantos se sentem sobrecarregados? Eu não aguento mais. Só que na Bíblia que nós encontramos uma extraordinária promessa. Algo que traz conforto e alento ao nosso coração. Lá nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Isaías, que o Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Que Ele, esse Deus, Ele não se cansa. Ele não fica fatigado. E aos cansados, Ele dá novas forças. E enche de energia os fracos. Um Deus que dá força ao cansado. Um Deus que dá energia àquele que se sente fraco. Que coisa extraordinária é essa? Queridos, Deus nunca se cansa. E Deus nunca se cansa de nenhum de nós. Existem momentos que parece que nós chegamos ali no limite. Momentos que você não sabe mais o que fazer. Não dá mais. E são nessas situações, nesses momentos que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. E na sequência desse mesmo texto que nós encontramos, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos,
andam e não se cansam. Deus está dizendo aqui: meu filho e minha filha, eu quero te dar a força necessária para você vencer, a força necessária para você perseverar. Confie em mim. Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Assim, sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar. Fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Um Deus assim que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além.
sempre uma escolha em quem espera você, hein? Em Deus ou em suas próprias mãos? Para quem você está olhando? Para Deus? Para Cristo, o autor e consumador da fé que Ele quer que você tenha? Ou para você mesmo? Dependendo da decisão que você toma hoje, agindo nessa espera nele, tem uma convicção: você certamente terminará a maratona da sua vida. Vivendo assim, você certamente receberá a medalha de ouro, a coroa da vitória, das mãos do próprio Jesus Cristo. Preparando-se assim hoje, aqui, amanhã e depois de amanhã, cada dia ao lado dele, você certamente será um vencedor. A escolha é sua. A escolha é sua. Pai querido, queremos vencer, Pai. E conhecemos que não é fácil. Quantas e quantas vezes já nos machucamos, caímos. Quantos de nós hoje carregam um peso extra? Quantos de nós são dominados ainda por hábitos pecaminosos? Quantos de nós sofremos? Mas, Pai querido, lhe suplico que nós possamos tirar esse peso da nossa vida, que possamos com paciência perseverar, não olhando para seres humanos, não olhando para circunstâncias, mas olhando para Teu Filho amado Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Porque a Tua palavra é clara em nos dizer que aqueles que esperam em Ti terão forças para vencer, poderão voar como águias, não se cansarão, não se fatigarão, cruzarão a linha final. Pai querido, dá-nos essa bênção. Cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que assistem essa programação nesse momento, que sintam Tua mão nesse momento a dizer-lhe: meu filho, minha filha, confie em mim. Isso eu te suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus possa de uma maneira especial estar com vocês durante essa semana.